Olá pessoal, eu estou de volta com o boletim de farmácia, o nosso boletim semanal, e eu quero começar comentando uma pesquisa que foi publicada ontem na revista The Lancet, uma renomada revista científica, sobre uma pesquisa feita com 96 mil pacientes que utilizaram a cloroquina e a hidroxicloroquina para o tratamento da Covid-19. Essa pesquisa demonstrou que não houve resultado eficaz no combate, no tratamento à doença, e pior, elevou e muito o risco de morte. Mas ignorando tudo isso, e ignorando também um fato recente que aconteceu em abril em Manaus, onde 11 pacientes morreram depois de altas doses de cloroquina e hidroxicloroquina, ignorando tudo isso, o Ministério da Saúde assinou na última quarta-feira, 20 de maio, um novo protocolo de tratamento de pacientes com Covid-19. Esse protocolo agora é o mesmo para pacientes com casos leves a casos graves. Então, em qualquer situação da doença, dos casos mais leves aos casos mais graves, o SUS vai utilizar o tratamento com cloroquina e hidroxicloroquina. Recentemente também o Conselho Federal de Medicina publicou uma recomendação, uma nota dizendo que fica a critério do médico prescrever ou não esses dois medicamentos. Tem um trechinho da nota que eu vou ler para vocês. Diz o seguinte: diante da excepcionalidade da situação e durante o período declarado da pandemia de Covid-19, o Conselho Federal de Medicina entende ser possível a prescrição desses medicamentos dos casos mais leves aos casos mais graves. Isso pode, não estou dizendo que vai acontecer, mas isso pode elevar no número de prescrições médicas desses dois medicamentos e isso vai refletir lá na farmácia. Eu conversei com a presidente do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro, a Tânia Moço. Veja o que ela tem a dizer sobre o assunto. Em nota essa semana, o Ministério da Saúde autorizou o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina associada a outros medicamentos para o uso no serviço público. O Conselho Federal de Medicina já havia liberado um parecer autorizando os médicos a prescreverem para a Covid em diversas situações esses medicamentos também. Então, provavelmente, os farmacêuticos irão receber um aumento na quantidade dessas prescrições e cabe ao farmacêutico utilizar suas prerrogativas na avaliação da prescrição, utilizando a RDC 44, a Resolução 357 do CFF e a Lei 5991. Bom, gente, as opiniões sobre o uso desses dois medicamentos divergem bastante. O que a gente conclui é que o remédio é uma loteria. Ele pode matar e pode curar, porque o conhecimento sobre a eficácia dele está sendo desenvolvido ali, está sendo experimentado no paciente, então é um risco muito grande. Vamos ver como é que as coisas vão se desenrolar nos próximos dias e nas próximas semanas, agora com esse novo protocolo do Ministério da Saúde. Está tramitando na Câmara dos Deputados o projeto de lei 1263 desse ano, 2020, do deputado Júnior Mano, do PL do Ceará. Esse projeto propõe a redução até 31 de dezembro de 2021 dos valores das anuidades dos conselhos profissionais. Nesse ano de 2020, a redução seria de 100%. Isso significa dizer que os farmacêuticos, por exemplo, não pagariam anuidade. E em 2021, o desconto seria de 50%. Tudo isso para poder amenizar o impacto da crise, né? Porque não é só o Conselho de Farmácia, são vários outros conselhos profissionais. Esse projeto ele está tramitando desde meados de abril e em caráter de urgência, o que significa que ele está andando mais rapidamente do que outros. E por falar em projetos de lei, por acaso eu descobri essa semana que o deputado federal Felício Laterça é autor de um projeto de lei que autoriza a realização dos testes rápidos de Covid-19 em farmácias e drogarias durante a pandemia do coronavírus. Aí eu me perguntei, mas a gente tem uma resolução da Anvisa sobre isso, que é a RDC 377. Eu fui conversar com o deputado Felício Laterça, veja o que ele comentou sobre o assunto. O projeto prevê sobre os testes rápidos no estabelecimento de farmácia, teste esse do Covid-19. Em tempos de pandemia, estamos trabalhando para resolver uma série de questões. E aí me perguntaram sobre a resolução da Anvisa, questionando que a resolução 377 autoriza os testes serem feitos em farmácia, mas só durante a pandemia, enquanto perdurar.
Quero dizer para os senhores que o meu projeto anterior, meu projeto é do dia 15 e a resolução do dia 28 de abril. Para que criar, se pode copiar. Mas nós aproveitamos para parabenizar o gesto da Anvisa, que percebeu e também reconhece as farmácias como estabelecimento de saúde pública que são, e a valorização do farmacêutico. Isso é fundamental. Já temos um requerimento para dar urgência ao projeto e esperamos votar o mais breve possível. Eu quero falar agora sobre o novo perfil do consumidor que surgiu durante a pandemia do novo coronavírus. A gente tem um consumidor que pede pelo telefone ou pelo WhatsApp, ou seja, que não vai à farmácia. A gente tem um consumidor que, quando vai à farmácia, vai e quer ficar lá dentro o menos tempo possível, fazer a sua compra rapidamente e voltar para casa para diminuir o risco de contaminação. E a gente tem um consumidor que, quando vai à farmácia e fica menos tempo, também compra o básico, o essencial. Principalmente, uma das maiores razões para isso é a questão da crise econômica. Se o consumidor está com a renda comprometida, ele vai comprar os itens essenciais, provavelmente medicamentos. Quando a pandemia passar, como é que vai ser esse perfil de consumidor? Ele vai se manter como esse cenário, com esse perfil que se delineou durante a pandemia ou não? Ou o consumidor vai voltar a ser como era antes? Veja o que diz Valdomiro Rodrigues, do Instituto de Pesquisa da Febrafar. Bem, com relação aos hábitos de consumo no momento pós-Covid, eu entendo que os consumidores estarão muito mais diligentes, estarão com um consumo muito mais moderado, muito provavelmente em razão da perda da sua renda familiar. O segundo ponto que eu considero também relevante é o crescimento das vendas pelos canais digitais. E-commerce já vinha em crescimento e ele deve aumentar significativamente a partir daí. E o terceiro ponto, e muito relevante também, é a preocupação com a sua saúde. A preocupação com os hábitos mais preventivos do que curativos. No município do Rio de Janeiro, gente, um decreto da prefeitura autoriza a Guarda Municipal a fiscalizar estabelecimentos farmacêuticos enquanto durar a pandemia do novo coronavírus. Isso mesmo, a Guarda Municipal agora está autorizada a fiscalizar os estabelecimentos farmacêuticos. O que determina isso é o decreto 47.439. E como vai funcionar? Os fiscais eles vão fiscalizar situações relacionadas à pandemia do novo coronavírus, entre elas situações como aglomeração humana e obrigatoriedade do uso de máscaras. Então é importante que as farmácias fiquem atentas. Caso a Guarda Municipal, o fiscal, constate uma infração da farmácia, ele vai poder emitir um termo de infração sanitária e ele tem até 5 dias para encaminhar esse termo à Vigilância Sanitária do Rio de Janeiro. Na opinião do consultor jurídico da Ascoferj, Gustavo Semblano, esse decreto é um indicativo de que estão faltando fiscais na Vigilância Sanitária do município do Rio de Janeiro para fazer a fiscalização. Por isso, a Vigilância Sanitária agora vai contar com a ajuda da Guarda Municipal do município do Rio de Janeiro para fazer a fiscalização de todas as medidas que foram estabelecidas para conter a disseminação do novo coronavírus. Todas as medidas que são obrigatórias durante esse cenário de pandemia em que a gente está vivendo. Eu sugiro a leitura do artigo citado aqui na descrição desse vídeo para vocês entenderem exatamente o que determina esse decreto 47.439 do município do Rio de Janeiro. Essa semana que está terminando foi uma semana em que a gente comemorou, no dia 20 de maio, o Dia Nacional do Medicamento Genérico. Aproveitando essa data, a Abradilan revelou que os genéricos representam 44% do volume de unidades vendidas pelas empresas da associação. Atualmente no Brasil, gente, 97% das classes terapêuticas são atendidas pelo genérico, 80% da população aceita esse tipo de produto e 33% dos medicamentos consumidos no país são genéricos. Para finalizar,
Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, mais de 1.300.000 pessoas foram vacinadas contra a gripe no município do Rio de Janeiro, desde que a campanha da vacinação contra a influenza teve início em 27 de abril, mês passado. Desse total, 19.114 doses foram aplicadas em farmácias. E eu aproveito para alertar sobre 3 casos de falsificação da vacina Fluarix Tetra, da GlaxoSmithKline Brasil. A versão falsificada é um frasco ampola multidose e a versão original é uma dose única. Fiquem ligados nisso. Bom, eu me despeço por aqui. Obrigada pela audiência. Uma boa semana para todos e a gente se vê no próximo sábado. Tchau, tchau.